Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Turminha linda, boazinha, querida, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, descansando, estudando, assistindo televisão, assistindo vídeos, assistindo Netflix. Eu sei que tá todo mundo aí de boa, todo mundo adorando ficar aí fazendo tarefa, vendo a cara do irmão, vendo a cara da mamãe e do papai aí o dia inteiro, né? Eu sei que vocês estão gostando, eu também tô gostando, mas olha. Como vocês, eu também, que lá no fundinho a gente tá com saudade da escola, não tá? Tá todo mundo com saudade da escola. Bom, vocês fizeram minhas atividades aí de ensino religioso, né? Eu sei que vocês fizeram. Vocês enviaram para mim cada coisa linda, cada desenho maravilhoso. Nossa, tem desenho assim que eu fiquei apaixonado. Gostei demais, demais. Vocês provaram que vocês continuam ainda, ó, top, igualzinho vocês eram na escola. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de livros sagrados e textos sagrados que eu coloquei para vocês aí na plataforma, né? São os livros que a gente tem contato hoje, principalmente nós que somos cristãos, né? Que temos a Bíblia como livro sagrado. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Bom, o que são livros sagrados? É um conjunto de textos que são considerados inspiração divina ou recebidos diretamente por Deus. Olha, a gente sabe que todo mundo respeita a Bíblia, não é? Por que eu estou falando da Bíblia? Porque é o livro que todos nós aí conhecemos e vemos todo dia, os pais falando, as mães falando, né? A gente vai no culto, na igreja, na celebração, a gente está vendo a Bíblia ali. Agora, é bom a gente saber que a Bíblia não é o único livro sagrado que tem. Inclusive, ele não é nem o mais antigo. A gente tem aí livro do hinduísmo, que é uma religião lá da Índia, da China, que 1.500 anos antes de Cristo já existia. Olha, 1.500 anos antes de Cristo. E também os livros do budista, né? Que seguidores de Buda, que tem quase que 900 anos antes de Cristo. Se nós temos 2020 anos depois de Cristo, imagina 1.500 anos de Cristo. Então esse livro tem o quê? 3.500 anos? 3.500 anos. 2.900 anos? 2.900 anos. Muito tempo, né? Então, só que, como eu falei, não existe só a Bíblia, nem os livros do budista e nem os livros dos hinduístas, né? Nós temos vários outros livros sagrados, como o Corão ou Alcorão, como o Torá, como o Veda. Tudo isso são livros que retratam a experiência de vida de vários povos que existiram aí, principalmente na Ásia. A gente não vê o da África, não, só da Ásia e depois somente a Bíblia aí, que é o livro mais importante da Europa. E aí, gente, por que esses livros existem? Porque eles fazem parte da religião de alguém. A gente acha que só a nossa religião que existe? Não é verdade. Vocês sabem disso. Inclusive, nós já discutimos aí com vocês na sala de aula que a Bíblia, por exemplo, ela não é só do católico, ela não é só do protestante, ela é de todos os cristãos. Quem é cristão? É aquele que acredita e que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Ah, professora, mas não é de Deus. Gente, lógico que é de Deus. Jesus Cristo é o quê? Filho de Deus, a imagem e semelhança de quem? Dele. Então, todos que seguem os ensinamentos de Cristo, chamados de crer. De quê? De cristãos. E nós seguimos qual religião, então? A católica? A protestante? Não. A religião que nós seguimos é a do cristianismo. Todas as pessoas que fazem parte do cristianismo, que seguem os ensinamentos de Cristo, elas são chamadas de cristãos. Agora, dentre o cristianismo, qual que é a igreja mais antiga? É a católica. Isso aí a gente não precisa discutir. É a católica. Agora, da católica que persistiu sozinha por muitos e muitos séculos, nós vamos ter aí o quê? Já na modernidade, a crise na Igreja Católica, que vai resultar em outra formação, em outra igreja, que é a Igreja Protestante,
E aí é uma só? Não, são várias, são todas as outras que não são católicas. E qual foi a mais importante? Ou a mais importante não, a primeira, né? Que surgiu a partir de Martinho Lutero, que a pessoa acha que era qualquer pessoa. Não era. Era um monge da Igreja Católica e que ficou revoltado com vários dogmas da igreja que ele não concordava, e aí ele acabou sendo expulso da igreja e acabou aí fundando a primeira religião protestante. Por que protestante? Porque protestava contra os ensinamentos, alguns, né, gente? Alguns ensinamentos da Igreja Católica. Porque tem várias igrejas, como a luterana, a presbiteriana, que seguem muitas coisas da Igreja Católica. Inclusive a presbiteriana, o líder da igreja, que fica lá na frente no altar pregando, também é chamada de padre, veste batina. A única diferença é que eles usam a golinha branca aí, que faz parte, né, da tradição do presbiteriano. Bom, o cristianismo, repetindo, é o quê? São todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, que, segundo seus seguidores, né, Jesus veio para quê? Para salvar o mundo, trazer salvação para o homem. Você é católico? Você acredita nisso? Você é protestante? Você acredita nisso também. Todos que seguem Cristo sabem que Cristo veio ao mundo para trazer o quê? Salvação para todos nós. Bom, no cristianismo aí, como eu comecei a falar para vocês, a gente vai ter várias igrejas aí que não são as católicas. A primeira é o catolicismo, né? A Igreja Católica, ela também chamada Igreja Apostólica, não, Igreja Católica Apostólica Romana. E o que ela tem que diferencia ela das outras? Nosso chefe, porque eu sou católica, é o Papa. A gente segue os ensinamentos do Papa. Várias outras coisas são iguais a algumas protestantes, mas o que diferencia a nossa de outras é que nós seguimos os ensinamentos do Papa. Ele é o chefe maior da Igreja Católica. E até dentro da Igreja Católica nós temos mais duas igrejas, que é a Católica Ortodoxa e a Ortodoxa Russa, que também seguem os ensinamentos da Igreja Católica, mas diferencia um pouco, porque eles não seguem Papa e seguem o rabino que eles têm na igreja. E tem alguns costumes também, né, que são diferentes. Afinal de contas, se é ortodoxa, é lá no Oriente Médio. Se é russa, ortodoxa russa, é lá na Rússia, né? Onde fica a Rússia? Na Ásia. Muito bem. Eu sei que vocês sabiam. Bom, professora, é igualzinha? Não, não é igualzinha. Nós, católicos romanos, temos os nossos costumes e eles lá no Oriente e na Ásia também têm os seus costumes. Bom, o que nós temos mais além da Igreja Católica que segue o cristianismo? Nós temos os protestantes, né? Que, como eu falei para você, são todas igrejas. Testemunho de Jeová, Videira, Assembleia de Deus, a Igreja dos Mormons, Presbiteriana, Batista e todas as outras que vocês são, porque eu sei que na nossa escola tem muita gente que é protestante. Fala assim, eu sou evangélico. Sim, é evangélico, mas é protestante também. Então, o certo é o quê? Ou você é católico, ou você é protestante. De qual igreja? Aí cada um tem a sua. E aí, essas igrejas todas aí, né, que são protestantes, lembrando de novo que elas surgiram a partir da separação do monge Martinho Lutero da Igreja Católica. Ele não concordava com algumas coisas, venda de indulgências, ou seja, se você pode comprar um terreno no céu. No céu não tem terreno, mas dá uma boa esmola que você consegue um terreno do céu. Qual língua que o romano falava? Latim. O Martinho Lutero era alemão. Como é que ele ia celebrar a missa em latim para o povo alemão? O latim é uma língua romana. Então, ele não concordava com isso. Mas a igreja falava, não, todo mundo tem que falar em latim, que latim é a língua do Império Romano. Tá, mas na Alemanha? Não era, né? Então, e não foi só isso, né? Foi uma série de outras coisas que Lutero não concordava, Lutero e outras pessoas não concordavam, e acabou por separar. E aí muita gente foi
nessa onda aí de separação, várias pessoas com objetivos nobres e outros com objetivos não tão nobres. Por exemplo, a igreja anglicana, que é da Inglaterra. Quem fundou a igreja anglicana não estava preocupada com os dogmas da igreja, estava preocupada em casar com outra pessoa e a igreja não permitia o divórcio. Então, então vou sair dessa igreja aí, vou fundar outra e nessa aí eu posso casar com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser. Que você sabe que na igreja católica não pode, né? Quando separa, não casa de novo na igreja, a não ser que tenha permissão dos pais. Bom, mas isso aí é para outra aula, outra conversa. Outra religião, porque nós falamos de igreja, né? Agora nós vamos falar de outra religião sem ser o cristianismo. Nós temos o islamismo, que é uma religião que existe até hoje e que é muito importante. Não é a maioria nossa aqui no Brasil, mas é uma maioria lá no Oriente Médio. Ela foi criada no século 7 depois de Cristo, ou seja, 700 anos depois de Cristo. E ela foi criada por Maomé, que era uma pessoa importante também faz parte da Bíblia, também faz parte da história do cristianismo, só que eles não usam a Bíblia, eles usam o Corão ou o Alcorão, que é um livro, né, que eles contam a história da nossa Bíblia também, só que de outra forma. Então, é importante lembrar, eles não são cristãos, eles seguem Maomé, que também tem na nossa Bíblia, e que eles estão em maior número, tanto na Ásia como na África. Somente na África, e África, professora, não. Também tem no Brasil, tem na Inglaterra, tem na Espanha. E olha, interessante como as coisas ligam uma na outra, né? Lembra que eu falei lá na aula de... não, vocês não lembram, eu falei do 7º ano. Na aula de história, que eu falei para os meninos, é uma das coisas interessantes que aconteceram nas cruzadas foi que a igreja organizou algumas excursões para ir lá na Terra Santa, tomar conta da Terra Santa onde Jesus viveu. E aí eles encontravam quem lá? As pessoas que fazem parte do islamismo hoje. E aí houve uma troca de cultura, uma troca de ideias e que resultou em várias obras de arte, de música que nós temos hoje na Europa. Por exemplo, quando você vê aquelas igrejas que tem a parte de cima redonda com bico comprido, que a gente chama de abóbada, é aí influência islâmica no nosso continente, na nossa terra. Aquelas pessoas que usam aquele véu, né? Aquelas roupas brancas compridas, aqueles véus na cabeça. A mulher não pode mostrar o cabelo, não pode mostrar a perna, não pode mostrar nada, fica todo tampado. Aquilo ali é o povo islâmico. Outra coisa também que nós temos, outra religião que nós temos, é o budismo. Alguém já viu aí aquele bonequinho carequinha, gordinho, com a barriga de fora, sentadinho? Então, aquele ali é a representação do Buda. E Buda era uma pessoa, era um príncipe, Siddhartha Gautami, que viveu lá na Índia. E ele largou tudo, largou a riqueza, porque ele era muito rico, muito jovem, disse que era muito bonito, para seguir os seus ideais, né? Ele achava que a pessoa tinha que ajudar o próximo, então ele largou a sua riqueza, as suas vestes nobres e saiu pelo mundo para poder cuidar dos pobres e dos doentes também. Outra religião importante, o hinduísmo. Gente, o hinduísmo é na Ásia. Lembra daquelas deusas com as mãos assim, com vários braços? É o hinduísmo. E principalmente na Índia, né? E eles seguem o quê? O livro Vedas, que é o livro sagrado para eles. Para nós é a Bíblia, para o islâmico o Alcorão e para o hindu aí é o Vedas. Outra religião importante também, o judaísmo, que também faz parte da história da nossa Bíblia. Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê história que repete nos livros sagrados, tanto do judeu como do muçulmano, que é o hinduísmo. Eles contam a mesma história nossa, a história da Bíblia nossa, a mesma história de Jesus, só que para eles ainda estão à espera de um Messias, eles ainda estão à espera de quem vem para salvar o mundo. E olha,
o judaísmo das igrejas, das religiões, quer dizer, que seguem mais ou menos o ensinamento de Cristo, é a mais antiga. Ela começou a ser não escrita, gente, porque era oral. As pessoas contavam e aí mais tarde alguém ia escrevendo relatos e relatos nos pergaminhos que depois foi passado para o papel. E ela existe 17 anos antes de Cristo, ou 17 séculos antes de Cristo. Imagina aí quanto que é 17 séculos, quantos anos é 17 séculos. Faz a conta aí para mim e depois quem quiser coloca aí no meu privado que eu vou ver se vocês conseguiram aí. Se é 17 séculos antes de Cristo, quantos anos nós temos então de existência aí dos ensinamentos judeus? Faça a conta aí e me mostre que eu quero ver. Bom, entendeu? Tem alguma dúvida sobre os textos sagrados? Eu sei que vocês não têm. Todo mundo aí é inteligente, todo mundo aí é esperto, todo mundo aí sabe muito. Bom, eu passei para vocês uma atividade que tá aí na semana que a gente vai ter essa intensificação aí, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui pra gente poder dar uma olhadinha. Texto sagrado. Textos sagrados são uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos das diversas tradições religiosas. Para os muçulmanos, a revelação suprema de Deus está no Alcorão, ou no Corão que eu falei para vocês, que creem ter vindo por intermédio do anjo Gabriel. Para os hindus, os Vedas são as escrituras sagradas. Para os judeus e cristãos, que aceitam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Bom, os cristãos acrescentaram o Novo Testamento, nascido da vida e missão de Jesus, em que identificam a manifestação completa da revelação de Deus. Vocês sabem, né? A nossa Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento não fala da vida de Cristo. O Novo Testamento já fala. Devemos lembrar ainda que os textos sagrados são dotados de uma riquíssima linguagem simbólica que nem sempre compreendemos corretamente, mas que são de suma importância para entendermos os nossos dias atuais e as nossas leituras. E aí eu coloquei a questão 1. A partir do texto acima e das discussões nossas em sala de aula, ou melhor, agora, né, aqui nesse vídeo, marque a alternativa que expressa a finalidade dos textos sagrados. E aí nós temos: os textos sagrados registram e expressam e disseminam os ensinamentos das religiões. Ou então, os textos sagrados são apenas histórias de carrocinha que alguém escreveu e de nada servem? Errado, né, gente? Essa aí tá errada. Os textos sagrados, por serem muito antigos, não têm finalidade alguma. Errado, a gente não aprende com os mais velhos? Aprende. A gente não aprende com o antigo? Aprende também. Então tá errada. Os textos sagrados servem para nos ensinar a fazer coisas erradas? Que absurdo! Isso não existe, não. Existe para nos ensinar a fazer coisas do bem. Lógico, então essa tá errada. Os textos sagrados têm finalidade de incentivar o egoísmo e o desamor? Que absurdo! Quem acha isso? Então, qual que é a certa aí? É a 2. Os textos sagrados registram, expressam e disseminam os ensinamentos das religiões. Muito bem. A Bíblia, o Torá, o Alcorão, o Vedas e várias escrituras que nem foi falado aqui. A número 2. Vimos ao longo da nossa aula, né, que os textos sagrados registram os fatos relevantes das tradições religiosas, as orações, os sermões, a doutrina, a história, etc. Então, nós vamos marcar F para a frase verdadeira e... Não. V para verdadeira e F para falta. Para falsa. Tô ficando doida, gente. Tô velha. Meus cabelos brancos aqui, ó. Vocês nem viram direito meus cabelos brancos, que aumentou pra caramba. A primeira. Texto sagrado envolve o reconhecimento de um povo que acolhe o que ali está escrito. Verdadeiro. Textos sagrados são histórias sem sentido e totalmente falsas. Falso, 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 falso.
O texto sagrado são os ensinamentos de Deus para o seu povo? Verdadeiro. Verdadeiro. Os textos sagrados são histórias para boi dormir? Oxe, que absurdo, nunca. Falso. A número 3. Os povos fazem religião, cada um à sua maneira. Esse jeito de fazer religião acaba sendo registrado, guardado e transmitido para as pessoas que virão no futuro. Sendo assim, marque a alternativa que expressa as duas formas mais comuns de transmissão das histórias sagradas. Teatro e oralidade? Não, não é teatro. Oralidade pode ser, mas teatro não é. Oralidade, charges? Oralidade sim, mas charge não. O que é charge? Aquelas figurinhas, né? Aquelas histórias em quadrinhos. Oralidade escrita? É essa. A fala e a escrita. Alguém fala e alguém escreve. Oralidade e sinais de fumaça? Nunca. É índio? Índio que faz sinal de fumaça. Escrita em pinturas? Pode até ser, mas essa não é a correta. A correta é lá, oralidade e escrita. A número 4. Cada tradição religiosa ou religião tem em seus próprios textos sagrados, os quais contêm ensinamentos sobre as crenças e as normas de conduta que devem ser seguidas pelos adeptos ou seguidores. Partindo dessa afirmação, marque a alternativa que apresenta as religiões que têm seus textos sagrados escritos. Cristianismo indígena? Não é o cristianismo. O cristianismo sim, mas a indígena não. Judaísmo e tradição africana? O judaísmo sim, mas a tradição africana não. Gente, qual que é a religião africana que nós temos no nosso Brasil? O candomblé, a umbanda, né? Todos esses rituais que são vistos aí lá na Bahia e no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui também em Goiás. Então, não é essa. Cristianismo e judaísmo? Sim. Índios e africanos? Não. Então, a resposta correta é cristianismo e judaísmo. A próxima. Os textos sagrados nascem do mito, pois nessa forma simbólica de expressão, as pessoas buscam encontrar explicações para a sua realidade, orientações para a vida e para a pós-morte. Assim sendo, marque a alternativa que melhor simboliza o significado de mito. São histórias ou fábulas que são completamente falsas? Não. Pode ter, pode não. Deve ter um fundo de verdade. Então, nem sempre são falsas. São histórias ricas em símbolos que geralmente são utilizadas para se explicar aquilo que é inexplicado pela razão? Pode ser, vamos ver. São histórias sem sentido? Não, a gente tira sempre uma moral do mito, da fábula, de tudo. Então, essa está errada. É uma história religiosa de ficção, ou seja, são histórias religiosas falsas e reais? Não, gente, não é essa. A Bíblia é falsa? A Bíblia é cheia de ficção, coisa de Marte, extraterrestre, homens verdes? Não, então tá errada. São simplesmente histórias? Também não. Não são simplesmente histórias. Elas servem para alguma coisa. Então, qual que é a certa? São histórias ricas em símbolos que geralmente são utilizadas para se explicar aquilo que não é explicado pela razão. Ou seja, é para a gente conhecer um pouquinho, né, do que está querendo ali ensinar. Alguém quer ensinar alguma coisa e não tem como ensinar, ele acaba inventando uma historinha e que dessa historinha ele fala o que ele precisa falar. As nossas mães, né, a gente, a mãe de vocês, faz muito isso aí, né? Quando tá querendo uma coisa que vocês não querem fazer, a gente fala o quê? Conta a história, ou então até, às vezes, né, inventa, fantasia uma historinha para vocês obedecerem a gente, né? E acaba dando certo, não dá? Porque a mãe sempre quer o melhor pro filho. Não tem uma mãe, eu creio, a não ser esses absurdos que a gente vê de vez em quando na televisão, que não quer o bem pro filho. Toda mãe que tá aí falando, faz tarefa, você precisa fazer tarefa. Gente, é porque ela sabe que você precisa.
Sem a tarefa, você não tem nota. Sem nota, você não passa de ano. Você não vai para o 7º ano, não. Vai ficar no 6º. Tem que fazer tarefa, tem que obedecer às mães, tem que sair usando máscara, mesmo que a respiração fica ruim, mesmo que você não goste, tem que usar máscara. Não pode chegar perto de qualquer um e ficar aí achando que tá tudo normal. Não pode ir pro campinho bater bola e juntar várias pessoas junto. Não pode, gente. O vírus tá aí, você quer ficar doente? Não quer ficar doente. Você acha que tá bom eu ficar dentro de casa o tempo inteiro, meu filho que gosta de bater bola? Não, mas é preciso. E meu filho tá fazendo a quarentena, tá ficando quietinho em casa, fazendo tarefas, assistindo televisão, me abraçando, me beijando, até arrumando cozinha de vez em quando pra mim. Bom, mas é isso aí, meus amores. Eu tô com saudade de todos vocês. Quem quiser mandar beijinho pra mim, emoji de te amo, emoji de beijinho, emoji de abraço, você sabe que eu vou gostar, não sabe? Eu adoro. Pode postar pra mim que eu vou achar bom demais. Entendeu aí o que é texto sagrado, o que é religião, o que é igreja? Que bom. Espero que vocês tenham gostado, que façam aproveito e que façam realmente essa atividade aí. Já está corrigidinha aí por mim? Então, responda a atividade e manda para mim que eu vou corrigir e anotar o nome de cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus, um beijo no coração de cada um e use máscara quando for sair, tá bom? Tchau!